Olá, pessoal! Eu estou aqui para convidar vocês para um bate-papo sobre a BNCC. Mas antes, eu quero te convidar também para, se você ainda não se inscreveu em meu canal, se inscreva aqui no meu canal e assine os sininhos para receber novas notificações. Mas antes de começar, roda a vinheta! Vem sendo elaborada já há algum tempo, já há muitos anos. Desde lá dos PCNs, da LDB, ela já vem sendo elaborada, pensada, né? E aos poucos ela foi aprimorando, né? Com todos aqueles conteúdos, com todos aqueles estudos, né? Mas qual é o objetivo da BNCC? Que é a Base Nacional Curricular Comum. Ela já fala, base. Então, ela é a base do ensino básico, desde a educação infantil até o ensino médio, que é o básico. Então, o objetivo dele é que todos tenham um aprendizado único, né? Do mínimo, né? Do mínimo. Não importa em qual região, pode ser na região norte, nordeste, sul, centro-oeste, que não tenha defasagem de aprendizado. Então, esse educando, ele vai ter em qualquer região, né, do Brasil, ele vai ter essa base, que seja igual para todos. Mas esse é o principal objetivo, né? E ele traz, né, ele sugere habilidades. Essas habilidades, que são aqueles códigos que eles colocam, é aquelas habilidades que devemos desenvolver no educando, né? Então ele já vem pronto, já vem elaborado para que nós podemos desenvolver isso no educando. E aí, às vezes a gente se pergunta, onde está a autonomia do professor? A autonomia do professor dentro dessa base, ele está na metodologia de como ele vai trabalhar essa habilidade, como ele vai desenvolver essa habilidade dentro, com o educando, lá no processo de ensino e aprendizado. E aí a metodologia dele pode ser diversas, né? Essas habilidades, né, essa autonomia que o professor tem de trabalhar essas habilidades, ela parte desde a educação infantil até o ensino médio. Então, o primeiro documento que eu gostaria de mostrar para vocês são essas aqui, ó, as 10 competências gerais da BNCC. Essas 10 competências são essa aqui, ó, elas são competências que, de acordo com a BNCC, todos os estudantes devem desenvolver. Isso, né, dentro do ensino básico, tá? Dentro do ensino básico, ele tem que desenvolver essas competências. São 10 competências que equivale você estar olhando, estudando essas competências, lendo com cuidado para conhecer melhor. Mas eu quero destacar algumas aqui para vocês. Olha só a número 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria da ciência, visando investigar causas, elaborar, testar hipóteses, formular, resolver problemas, criar soluções, inclusive tecnológicas, né? Muito dentro das ciências, da matemática, né? Que é investigar as causas, por que está trazendo aquilo, vamos supor uma receita, como surgiu a elaboração, por exemplo, da receita da gelatina, como foi criado o pó da gelatina, né? Dentro da tecnologia, como foi feita, mais ou menos nesse sentido assim. Então, agora vamos relembrar, né, o conhecimento do código, né, das habilidades. Aqui nós temos um código, olha só, para mostrar para vocês esse código aqui. O primeiro par de letras, que é o EF, quer dizer que é o ensino fundamental. Do primeiro ao 9º ano. Então, significa o fundamental. O segundo par aqui significa que é o bloco de anos como se segue. Então, aqui está o 6, 7, quer dizer que ele é do 6º ao 7º ano, essa habilidade. Mas ele pode vir também de vários jeitos, né? Por exemplo, 1, 5 do 1º ao 5º ano, 1, 2 do 1º ao 2º ano, 3, 5 do 3º ao 5º.
Como pode vir também aqui só o número 3, porque pertence somente ao terceiro ano, ou o número 4, ou o número 5, ou o número 1, que é o primeiro ano, o 2 do segundo ano, tá? O segundo par aqui vai indicar o componente curricular. Qual é o componente curricular aqui? EF. Vamos olhar aqui embaixo. O componente curricular EF significa educação física. Se vier AR, em artes, LP, língua portuguesa, MA, matemática. Então, aqui vai dizer qual é o componente curricular. O último par, ele vai indicar a posição que essa habilidade vai estar, a sequência que ele vai estar. Você está no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro, né? Mais ou menos assim, no bloco lá de atividades, de anos que ele vai estar. Então, esse aqui é da BNCC, 01 é da BNCC, mas pode também cada estado ampliar esse número aqui. Por quê? Ele pode vir esses números todos aqui, 01A, por exemplo. Isso quer dizer que o 01A, ele está relacionado com a atividade que vai ampliar devido a cada região. Então, a região centro-oeste, o estado de Goiás, fez a ampliação para trabalhar, por exemplo, a cultura daquele estado. Então, ele vai colocar o código aqui da BNCC, -A. Quer dizer que aquele A, o B, o C, significa que é daquela região, né? Que é daquela região que está sendo desenvolvida. Então, são as atividades que ampliam, como, por exemplo, DCGO. A DCGO, que é da base da BNCC, vai vir essa daqui, -A, quer dizer que pertence à DCGO. Nós vamos ver melhor lá no documento da BNCC, vocês vão entender melhor. Então, vamos para o documento. Aqui está o documento, né? Ele é do meu estado, porém, ele está já ampliado, mas é dentro da BNCC, como eu falei para vocês, dentro da BNCC. Então, aqui eu tenho o volume 2, que é o ensino fundamental dos anos iniciais. Então, aqui tem todos os componentes, e eu vou pegar aqui de uma página, vem todas essas explicações, e ele está na página 76. Eu peguei o componente curricular, geografia. Então, vamos descer aqui o documento até achar a geografia. Entrou aqui já na geografia, ó. Geografia. Então, aqui temos as unidades temáticas, o que é que vai ser trabalhado? O sujeito e o seu lugar no mundo. Então, o objeto de conhecimento já está aqui, e aqui vem as habilidades. Como eu falei para vocês, dentro da BNCC, olha só, tem aqui essas habilidades. E aqui já é uma habilidade, olha, vou tentar sublinhar aqui, que está aqui, essa habilidade aqui, 01, olha lá, ensino fundamental, 01 porque é o primeiro ano, então ela é destinada somente ao primeiro ano. GE, geografia, 01 porque é lá da BNCC. E esse Azinho é porque é aqui do meu estado, né, que é o do estado de Goiás. Então, tá aqui, identifica-se e reconheceu como sujeito no cotidiano e a integração do espaço vivenciado. Bom, essa parte aqui do espaço vivenciado, qual é o espaço que ele está, onde que ele está vivendo, a cidade, o bairro, a rua dele, tudo vai. E aí ele vai, ó, BC, ele vai continuar, vivência, identificando semelhanças, diferenças de outros lugares, então do espaço que ele está para outros lugares, né? Então ele vai ampliando o conhecimento do educando, para ele desenvolver. Então, tudo que está aqui, é algo novo, é algo diferente a ser trabalhado. Então, aquele método voltado para a cópia,
para ficar copiando, ele vai deixar de existir, não vai ser a prioridade, porque é o eu com o mundo. Então, desde a educação infantil, quando se trabalha o sujeito e o seu lugar, já vem desde a educação infantil. Ele só vai aprimorando os conhecimentos, o entendimento dele vai sendo maior, porque o espaço dele vai ser maior, né? O conhecimento dele vai aumentando. Então, conforme o ano que vai indo, né? Ele vai, os conhecimentos dele vai aumentando. Por isso que tem essas divisão aí de anos, né? Como se fosse essas habilidades aqui, ó, é como se fosse antigo objetivo, né? São os antigos objetivos. Então, os antigos objetivos, eles transformaram em habilidades, né? Então, os objetos de conhecimentos aqui são os conteúdos. Aqueles conteúdos que a gente separava, que nós separávamos, né? Ele agora tem um outro objeto de conhecimento. Conteúdos, qual que é? O modo de vida das crianças em diferentes lugares, espaço vivido, o sujeito cotidiano, que está aqui, ó, relacionado, ó, às habilidades do lado que está aqui. Então, essas são novas habilidades, mudaram às vezes nomes, porém, já existia no nosso cotidiano, lá no planejamento de aula, já existia, tudo isso aqui já existia. Então, a BNCC, ela não veio agora, ela não foi criada agora, ela vem de um longo tempo, né? Já vem de muitos anos, né? E agora eles fizeram algo onde podemos desenvolver, que tem essa necessidade, porque o educando está sentindo essa necessidade, lá quando ele sai da escola, que ele vai viver na sociedade, ele está, na verdade, sentindo dificuldade, porque elas não estão sendo desenvolvidas. E você descendo mais aqui abaixo, dentro aqui mesmo aqui de geografia, você vai ver aqui, ó, mundo do trabalho. Diferentes tipos de trabalho, quais são esse trabalho, como que significa. Então, nós trabalhávamos já esse conteúdo. Qual o tipo de profissão? Aí a merendeira, né? Na escola, o padeiro, né, o professor, o médico, o dentista, né? Tudo isso aqui você vai trabalhar aqui, ó, dentro daqui, ó, compreender, descrever, comparar diferentes tipos de moradia, né, no cotidiano, os brinquedos, as roupas, tá aqui, ó, diferentes tipos de moradia, as atividades de trabalho relacionadas ao seu dia a dia com a comunidade. Então, dentro da BNCC, ela vai destacar muita tecnologia e o mundo dele, né, voltado para a realidade dele, a sociedade mesmo, o mundo que ele vive ali. Então, é voltado, porque antigamente, não vamos falar assim antigamente, no modo assim, bem assim, do tradicional, às vezes a criança aprendia algo que não era da realidade dela. Então, quando ela ia em um determinado lugar, não era aquilo que ela não tinha aprendido na escola, algo que ela nunca viveu, algo que ela nunca conheceu. Já a BNCC não, ela está voltada para que você leve para esse educando algo que está lá na realidade dele, no mundo dele, hoje, na sociedade que ele vive, né? No mundo da tecnologia, onde ele mora, o espaço dele, o eu com o outro, o eu com o mundo, eu com a sociedade, né? Então, é esse aspecto. E, então, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um corte temporal, estou aqui na página, aqui no documento, corte temporal. Esse corte temporal, tá aquelas habilidades lá já separadas. Aqui, anos iniciais e anos finais. Esse aqui é do meu estado, que é já o ampliado, como eu falei para vocês. Aqui nos anos iniciais, vou pegar aqui, ó, geografia, na página 5. Ele vem um documento explicando e ele selecionou aqui por ano, né? O primeiro ano, segundo ano, e pôs aqui o corte, por exemplo, aqui de geografia. Esse corte temporal de geografia, ele está destinado aos 4 bimestres, ó. De janeiro até comecinho de abril, vai ter que ser trabalhado esse corte aqui, esse corte temporal aqui.
Então, aí eu vou lá no documento, ver aonde está, lá na BNCC, esse corte temporal. No caso aqui, eu estou trabalhando, mostrando para vocês o corte temporal do meu estado, que já está ampliado conforme a necessidade da reunião, da região, né? Então, cada estado tem a sua parte ampliadora. Então, a minha já está, do meu estado já está ampliado. Então, aqui está o corte até abril. De abril, maio e junho, que é o segundo bimestre, vai ser esse corte aqui, né? Esse corte que vai ser trabalhado. Agosto e setembro, o terceiro. Outubro, novembro e dezembro, vai vir um quarto, né? Esse aqui para o primeiro ano. Aí vem o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, né? O quinto ano. Eles vão sendo trabalhados assim. E aí vem todos os componentes curriculares, tá? De todas as etapas. Agora, eu vou mostrar para vocês lá no documento mesmo da BNCC, que você vai achar, como também no seu ampliado aí do seu estado. Aqui em língua portuguesa, ele vem especificado e de uma forma maior, ele é mais extenso. Por quê? A língua portuguesa, eles dão prioridade para a língua portuguesa e a matemática. Então, a língua portuguesa, estou aqui com o terceiro ano, na parte de terceiro ano, no componente de língua portuguesa, tem a mesma coisa, o campo de atuação. Tem os campos de atuação, né, que vai ser desenvolvida, que é, por exemplo, aqui o campo da vida cotidiana, que está lá no cotidiano dele, né? Isso vai desenvolver várias coisas para ele aqui. Tem o campo artístico literário, né? Você vê que é bem grande, extenso língua portuguesa. Depois depois do artístico literário, vamos descer mais um pouco aqui, que ele é bem extenso. Campo das práticas de estudo e pesquisa, né? Você vê que ele fala muito na pesquisa. O professor agora, ele é um professor pesquisador, mediador da aprendizagem. Campo de práticas de estudo e pesquisa, já foi falado. São essas aqui mesmo. E o campo da vida pública, que está lá no cotidiano, lá na sociedade, né? Por exemplo, os outdoors, né? Álbum de notícias, comentários, insights, né? Por exemplo, a rua pública, né? Que está dentro do cotidiano. Depois disso aí, ele vai estar sendo foi dividido também. Deixa eu subir mais um pouco aqui, um pouquinho mais rápido. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Cheguei. Práticas de linguagens, elas são divididas em quê? Leitura, escrita, a oralidade, né? Leitura e a escuta. Então, ler, escutar, ler e ouvir. A criança tem que ler. Você, o professor, lê para a criança ouvir. A criança lê para o outro ouvir. A oralidade, né? Análise linguística e semiótica e a produção de texto, tá? São divididas nessas partes aí. Em suma importância, deixa eu achar aqui novamente, aqui cheguei, né? E vem novamente os mesmos objetos de conhecimento, quais são os objetos que vai ser trabalhado dentro da leitura e a escrita, dentro da leitura e a escuta, dentro da oralidade, né? E vem as habilidades aqui ao lado, como eu falei, essa aqui, por exemplo, ó, a habilidade ela é do primeiro ao quinto ano. Então, do primeiro ao quinto ano, é o sentido da história em quadrinhos, a tirinha e outros relacionados à palavra, interpretando recursos gráficos, tipo os balões, letras, onomatopeias, né? Opa! E, então, do primeiro ao quinto ano deve ser trabalhado. Então, como que eu posso falar a mesma coisa? Não, a linguagem ela vai modificar. A linguagem, o jeito de você transmitir esse conteúdo é que vai
da diferença do primeiro ano ao quinto ano. Então, a linguagem que eu vou falar para o primeiro ano não vai ser a mesma linguagem que eu vou falar para o quinto ano. Vou usar a história em quadrinhos, porém, na hora de eu explicar esse conteúdo, repassar esse conteúdo para eles, né, na forma, a linguagem, ela tem que ser mais leve, né, com vocabulário mais voltado para aquele ano, para aquela criança. E enquanto o vocabulário do quinto ano, ele é mais específico, ele já pode ser mais ampliador, e ele vai ampliando. O primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, no quinto, ele vai ampliando o vocabulário para esse conhecimento ampliar, né, mais o conhecimento. Então, vou modificar a linguagem para que esse vocabulário desse educando, ele vai se ampliando, né? E você pode perceber, por exemplo, aqui, ó, ele é específico do terceiro ano, tá? Ele é específico. Ler, compreender com autonomia textos instrutivos, institucionais, como receitas, manual de instrução, considerando a situação comunicativa ou tema do assunto do texto. Olha só, receita, manual de instrução. Quando ele pega do remédio, a bula do remédio, como que ele vai ler aquela bula de remédio, como que ele vai ler o talão de água e de luz que está chegando, né? Então ele vai ver as instruções, o passo a passo, né? Então é pôr a criança para construir, pede para ela fazer um passo a passo, passa uma atividade de passo a passo, como que eu vou montar esse joguinho passo a passo, né? E pôr ela para criar, pôr ela para desenvolver nessa parte da leitura, né? E a escutar, você mandar para o áudio um vídeo, né? Para ele poder desenvolver, ouvir, ler, para poder desenvolver essa habilidade da leitura, da escuta. Depois você pode pedir para ele escrever, falar, aí você vai pôr lá a oralidade, então para onde que ele vai se expressar, né? Escutar com atenção, por exemplo, isso aqui, ó, escutar com atenção as falas dos professores, né? Desenvolver o senso crítico, lembra lá nas 10, né, os 10 lá que eu coloquei lá no início para vocês, está lá, o desenvolver o senso crítico, né? Está lá. Então, uma coisa está interligada à outra, né? Que tem que... Olha essa parte aqui, ó, o LP, né? Aqui, desenvolver, olha só. Um vídeo digital, o programa de culinária infantil e a partir dele planejar e produzir receitas de áudio e vídeo. Então, você pode trabalhar a receita e pedir para ele gravar que ele está lá preparando essa receita. Olha só, é uma aula diferente, uma aula divertida, e você pode pôr ele para copiar a receita. Escreve a receita no seu caderno, né? Para montar essa receita, você pode montar um livrinho de receitas aqui dentro aqui. Então tem muitas coisas que você pode fazer. Diante disso aqui tudo, você, dentro da língua portuguesa, você tem que trabalhar essas quatro. É essencial dentro do seu plano ter a leitura, oralidade, análise linguística e a produção textual, tá? Dentro do planejamento semanal, é essencial que tenha essas quatro para ser desenvolvida com o educando, tá? E aí, diante disso aqui tudo que está colocado aqui, onde está o do professor, né? Ele tem a habilidade dele, onde está a autonomia dele? A autonomia dele está na metodologia. Então, a forma que eu vou trabalhar, pedir para o educando fazer a receita, escrever uma receita que ele conhece na casa dele, né? E copiar no caderno lá, que a mãe sabe a receita, às vezes ela não tem por escrito por a criança para copiar essa receita, né? E passar para os colegas, tirar foto, passar para os colegas, trabalhando com meio digital. Então, pedir para a criança fazer essa receita, enviar uma foto. Então, essa metodologia é sua. Essa é a única autonomia que o professor tem aqui, que te dá maior autonomia, é essa daqui. Essas habilidades, elas não podem ser retiradas, elas não podem tirar fora aqui, elas podem ser acrescentadas. Então, a sua turma, você sentiu a necessidade de trabalhar uma habilidade lá do primeiro ano e você está no terceiro. Posso?
pode e deve, tá? Você tem essa metodologia, você tem essa autonomia para fazer isso, né? Essa autonomia sua de colocar, de acrescentar, mas você não pode tirar nada do que está aqui, dessas habilidades que estão aqui, tá? Você pode acrescentar, mas tirar não. Essa é a habilidade que você tem. Sobre o plano anual, como vamos preparar o plano anual diante da BNCC? Como fazer esse plano, preparar esse plano? O plano, ele já está separado, lá na BNCC já está tudo separadinho por bimestre, e você pode apenas separar por série, para facilitar a sua pesquisa. Então, já está lá as habilidades, você já pode pegar e separar somente a série a qual você vai trabalhar, para facilitar para você na pesquisa. Mas, vem uma outra questão. E as atividades, né, para os alunos NES? Como preparar esses planos para os alunos NES? Bom, todas as atividades, elas devem ser adaptadas pelo professor, conforme cada realidade. Porque a BNCC, ela não traz nada específico para os alunos NES. Cabe ao professor adaptar conforme cada realidade.